Bom dia, boa tarde, bom dia a todos os nobres senhores. Bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Muito bom saber, conforme a hora, sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão corujão, para poder aí adentrar a sua casa, aonde é que você esteja, aonde é que você vá. Ouça esta voz agora ensurdecer, enlouquecer, quando você tem que ouvir, quando você tem que ver o quanto é interessante, quando nos mantemos aqui firme em todos os detalhes, nos melhores argumentos que possa suceder. Entretanto, os nobres senhores, eu fico feliz com a sua paciência e com a sua vinda aqui até a escola pela qual possamos nos revestir de todo o conhecimento, nos revestir de toda a força desse aprendizado. E vamos agora ao direito à informação. Primeiro te convido, levanta da poltrona, seu folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Chega de coisas fúteis. Vamos agora a uma temática do dia sobre homicídio. Homicídio. O crime que tem a disposição legal que está registrado no artigo 121 do Código Penal Brasileiro, comportando as modalidades dolosa e culposa. Este arcabouço jurídico, percebemos que existem várias classificações. Entre essas, o homicídio pode ser classificado em simples, privilegiado e qualificado. Deve-se atentar ainda que o homicídio simples, via de regra, não é um crime hediondo. Porém, se ocorrer sob a condição da prática de uma atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, será considerado como crime hediondo. Nesse caso, tem-se o chamado homicídio simples condicionado. Em relação ao crime de homicídio privilegiado, ele pode ocorrer de três maneiras, por relevante valor social, relevante valor moral e sob o domínio de violenta emoção. Uma outra característica do homicídio privilegiado é que o privilégio afasta a hediondez do tipo penal. Se houver uma qualificadora objetiva clara na prática desse crime, poderá ocorrer hipótese de homicídio privilegiado qualificado. Mas, ainda assim, não será crime hediondo. Ressalta que as qualificadoras objetivas estão dispostas no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 21. São, portanto, os meios empregados na prática do crime de homicídio, por exemplo, a tortura, a asfixia, o emprego de veneno, dentre outros. A eutanásia é um crime de homicídio, pois viola o bem jurídico tutelado que é a vida. No entanto, em se tratando de crime por relevante valor moral, exemplo, compaixão à vítima, a eutanásia é considerado crime de homicídio privilegiado e, por isso, nessas circunstâncias, o privilégio é a causa de diminuição de pena. No Brasil, não temos a prática da eutanásia. Existem outros países que têm adesão à prática da eutanásia. Entretanto, senhor, vejamos algumas características que são essenciais e fundamentais para o nosso direito do crime hediondo. Essas características
Entretanto, Senhor, este homicídio, ele pode ser doloso, ele pode ser culposo, ele pode ser privilegiado, pode ser qualificado e ter o cabimento de perdão judicial. Entretanto, senhores, o homicídio qualificado pelo parágrafo 2º do artigo 121, as qualificadoras do homicídios, vejamos que sempre estiveram presentes no parágrafo 2º, lembrando que atualmente existem mais duas que veremos adiante. No parágrafo 2º, se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. 2, por motivo fútil. 3, o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4, a traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, a pena reclusão de 12 a 30 anos. Conforme então dispõe o referido artigo, verifica-se que a qualificadora pode se dar pelo motivo em que o crime de homicídio foi praticado, que é o caso do inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por motivo torpe, e do inciso 2, por motivo fútil. Essas qualificadoras não podem ser conjugadas com privilégio, uma vez que se trata de qualificadoras subjetivas. O motivo torpe é aquele motivo objetivo, vil e repugnante. Matar uma pessoa para conseguir um seguro de vida. Por exemplo, já o motivo fútil é quando a gente mata alguém por motivo banal. Claro, desproporcional. O agente que mata uma pessoa por ela não ter emprestado 5 reais, por exemplo. Já o inciso 2, o parágrafo 2º, estabelece as qualificadoras pelo meio empregado no crime de homicídio. São eles o emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. No inciso 4º, há disposição sobre o modo como o agente mata, o qual ocorre a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Exemplo, o agente chama uma pessoa para tomar um vinho e jantar em sua casa. Chegando à sua casa, o agente a mata. Ou seja, o agente dissimulou uma situação somente para matá-la. De acordo com o inciso 5º, o agente mata alguém para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Esta conexão teleológica, quando o agente comete o crime de homicídio, com a finalidade de garantir a execução de um crime futuro, quando o homicídio ocorre como consequência do crime anterior, também se chama conexão consequencial, seja, na conexão consequencial, o agente tem por finalidade ocultar o que? A ocorrência do crime anterior. Sair impune ou até mesmo obter vantagem de outro crime. Em 2015, duas novas qualificadoras surgiram no 121, parágrafo 2º. Houve, portanto, a inclusão do feminicídio e o homicídio funcional. Veja como ficou a redação do 121, introduzido pela Lei 13.104 de 2015, o inciso 6º, contra a mulher por razões da condição de feminicídio,
contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Inciso 7, contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até terceiro grau em razão dessa condição. Incluído aí pela 13.142 de 2015, a pena de 12 a 30 anos. Doravante, senhores, sabendo que a lei maléfica não retroage, é necessário saber quando o crime foi praticado para que seja aplicada ou não a qualificadora do feminicídio e o homicídio funcional no caso concreto. A lei estabelece que o feminicídio entrou em vigor a partir de 10 de março de 2015, enquanto a lei 13.142 de 2015 estabelece o homicídio funcional em vigor em 7 de julho de 2015. Entretanto, essas duas leis não alteram somente o Código Penal. Elas alteram também a Lei de Crimes Hediondos, pois como o homicídio qualificado é crime hediondo, essas qualificadoras passaram a integrar o rol da 872 de 90. Os crimes de homicídio praticado antes da vigência dessas leis não podem ser considerados qualificadoras, por essas qualificadoras nem sempre ser consideradas crimes hediondos. Sobre o homicídio qualificado, veja o esquema. Digamos que, por exemplo, no homicídio qualificado, temos aí na hediondez que são crimes inafiançáveis, insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Entre essas alterações legislativas, que foram incluídas aí o feminicídio, o homicídio funcional e outras qualificadoras. São algumas consequências da hediondez no homicídio qualificado, o crime ser inafiançável e ser insuscetível de anistia, graça e indulto. Além, claro, da progressão do regime ser diferenciado conforme já estudado, percebe que a seguinte pergunta: o homicídio pode ser híbrido, qualificado ou privilegiado? De acordo com quem já foi estudado, o homicídio pode ser híbrido, ou seja, qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Híbrido, contudo, deve ser observar a qualificadora é objetiva, pois não pode ser conjugadas o privilégio e qualificadora subjetiva. Exemplo: o pai mata o estuprador da filha com emprego de fogo. Nesse caso, prevalece o entendimento de que fica afastado a hediondez. As qualificadoras do homicídio possuem algumas particularidades, são elas: o emprego de veneno. Atente-se que o emprego de veneno nem sempre vai servir para qualificar o crime de homicídio. Em relação a esse dispositivo, o entendimento pacífico pela doutrina é que, para que o crime de homicídio seja qualificado por emprego de veneno, esse emprego não pode ser do conhecimento da vítima, ou seja, precisa ser um meio insidioso. Por exemplo, a vítima está bebendo uma taça de vinho e não sabe que está sendo envenenada. Em contrapartida, caso de conhecimento dela, poderá qualificar pelo meio cruel, mas não pelo emprego do veneno. Exemplo: Albertino diz a Belinha que, caso ela não tome o veneno letal, matará seu filho, que está no mesmo local. Belinha ingere o veneno e morre lentamente. Nesse caso, a vítima tem a ciência do veneno. O homicídio será qualificado, mas pelo meio cruel e não pelo emprego do veneno. A tortura, outra qualificadora, é a tortura no crime de homicídio.
o qual não pode ser confundido com o crime de tortura. Esta dispõe sobre o crime de tortura qualificada pela morte. No homicídio, qualificadora pela tortura, o dolo é de matar. A tortura é o meio. Caso o dolo seja de tortura ocorrendo a morte, título de culpa, haverá crime de tortura qualificada pela morte. Trata-se de crime préter-doloso, pois há dolo na tortura e culpa na morte. O crime préter-doloso é aquele que possui dois resultados. Porém, somente o primeiro resultado ocorre a título de dolo e culpa no resultado seguinte. Albertino decide torturar Carlinhos para que este confesse o que uma traição. No entanto, Albertino exagera nos atos de tortura e acaba por provocar a morte de Carlinhos. Nesse caso, qual era o dolo? Torturar. A morte ocorreu a título de culpa. O crime será de tortura qualificada pela morte. Entretanto, a redação da 9.455 de 57, o artigo 1º, constitui crime de tortura. Inciso 1, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa em razão de discriminação racial ou religiosa. Inciso 2, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Entretanto, senhores, diante isso, percebemos atentamente, o agente não pode desejar a morte da vítima, pois, havendo dolo na morte, haverá crime de homicídio. Se o agente que somente queria torturar a vítima decide matá-la para que não seja denunciado posteriormente, haverá concursos de crimes, respondendo pelo crime de tortura e pelo crime de homicídio qualificado por conexão. Nessa hipótese, o agente agiu mediante mais de uma conduta, praticando crimes de espécies diferentes. Logo, haverá concurso material de crimes, pelo artigo 69 do Código Penal. Homicídio majorado, além de hipótese de privilégio de qualificadora, prevê causas de aumento de pena, o chamado homicídio majorado. Lembrando que as causas de aumento de pena são utilizadas na terceira fase da dosimetria da pena, bem como as causas de diminuição. O homicídio majorado está previsto no parágrafo 4º do referido artigo. No artigo 121, aumento de pena. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta da inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar previsão em flagrante. Sendo doloso, o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Outro exemplo, José estava limpando sua arma, mas não percebeu que a mesma não estava descarregada. Por descuido, José acaba efetuando um disparo, o qual atingiu Maria, que veio a óbito logo em seguida. José praticou um crime de homicídio culposo. Maria tinha 62 anos à época do fato. Assim, por se tratar de homicídio culposo, não havia majoração da pena. O parágrafo 4º do artigo 121 prevê a causa de aumento de pena para caso de homicídio doloso contra a vítima menor de 14 ou maior de 60 anos.
Ainda nesse exemplo, se José, podendo prestar socorro imediato à vítima, não o faz, o crime de homicídio culposo terá sua pena aumentada de 1/3. Dessa maneira, observe que haverá aumento de pena se o crime resultar de inobservância de regra, técnica ou profissão, arte ou ofício, se o agente deixar de prestar socorro à vítima, não procura diminuir as consequências de seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Homicídio culposo. Se o crime é praticado contra menor de 14 ou maior de 60 anos. Além dessas causas de aumento de pena, pelo parágrafo 6º do artigo 121, prevê outras majorantes. A pena é aumentada 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sobre o pretexto de prestação de serviços de segurança ou por grupo de extermínio. A 13.104 de 2015, além de ter incluído o feminicídio como qualificadora do crime de homicídio, estabeleceu também uma nova causa de aumento de pena. No 121, parágrafo 7º, a pena do homicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado. Inciso 1, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. 2, contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência. 3, na presença de descendentes ou ascendentes da vítima. No entanto, esse parágrafo sofreu nova alteração pela 13.771, que entrou em vigor dia 20 de dezembro de 2018. Entretanto, senhores, o parágrafo 7º, a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado. Inciso 1, durante a gestação ou nos 3 meses posterior ao parto. 2, contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. 3, na presença física ou virtual de descendentes ou ascendentes da vítima. Inciso 4, em descumprimento das medidas protetivas de urgências previstas nos incisos 1, 2 e 3. Entretanto, senhores, no mesmo sentido, o homicídio também é importante diferenciá-lo de outros crimes contra a vida. Crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Após ter estudado o homicídio e suas modalidades, faz-se necessário atentar-se para a seguinte pergunta: será que a vítima quiser abrir mão da própria vida, pedindo que outra pessoa a mate, haverá crime de homicídio? Sim. Nesse fluxo de 360 graus, nesse liame, a vida é um bem jurídico indisponível. É o único bem, é a vida. Assim sendo, mesmo com o consentimento da vítima, é possível que o crime configurado seja o de homicídio, como é o caso de eutanásia, conforme já mencionado anterior. No entanto, é possível que haja situações em que a vítima queira morrer, uma outra pessoa o ajude. E se o crime não seja de homicídio, mas sim o crime que está previsto no artigo 122, crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. A pena de 2 a 6 anos, se o homicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Dispõe ainda em seu parágrafo único sobre uma causa de aumento de pena. Entretanto,
O 122, a pena é duplicada. Aumento de pena. Inciso 1, se o crime é praticado por um motivo egoístico. 2, se a vítima é menor ou tenha diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. O crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio possui alguns pontos que merecem ser analisados com cautela. Primeiramente, deve ser analisar o que significa as condutas previstas no tipo penal: induzir, instigar e auxiliar. Induzir cria a ideia. Instigar reforça a ideia. Auxiliar é a forma de participação material no suicídio. O auxílio não pode ser um ato apto a matar. Digamos que alguém está no 13º andar do edifício e uma plateia o assistem. Existe alguém no meio da multidão? Se você quiser morrer, pula logo de uma vez e acaba com isso. Você está chamando a atenção da imprensa, de todo mundo. Você estará também enquadrado aqui. Que você também estará induzindo a vítima a pular. Você está cometendo crime. Induzir significa criar a ideia. Fazer nascer na outra pessoa, a vítima, a vontade de cometer suicídio. Instigar. Você começa a instigar a vítima. É quando a vítima já cogita a ideia de tirar a própria vida. Você já presta, você já deixou uma ideia de auxílio para a vítima. Conta isso a outra pessoa, essa pessoa, portanto, reforça a ideia de suicídio. O induzimento, a instigação são forma de participação moral. Já o auxílio é uma forma de participação material, ou seja, a pessoa dá meios à vítima para que ele tire a própria vida. Como por exemplo, ensinando a pessoa a fazer um nó de forca, entregando uma corda, ajudando a vítima a subir em um banco para que ela se enforque. Perceba que nenhum desses exemplos são meios aptos a matar, mas sim somente ajuda a vítima a tirar a própria vida. Entregar uma arma municiada, entregar uma espingarda municiada à vítima. Dessa maneira, se ao invés de abrir a janela para que a vítima pule, o agente, por exemplo, abrir a janela e a empurra, o crime será de homicídio, pois este ato é apto a matar. Se Albertino já tem o desejo de tirar a própria vida, ou ainda se tal desejo é criado por Carlinhos, é possível que haja crime do artigo 122. Caso Carlinhos crie a ideia ou reforce a ideia já existente de Albertino em tirar a própria vida. Mas porque é possível, não é algo certo. Percebe que a redação do 122, a pena tem uma característica bem diferente das penas previstas em outros crimes, prevendo, portanto, a pena 2 resultados. Pena reclusão de 2 a 6 anos, se o homicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. A consequência dessa previsão é que esses resultados, morte e lesão corporal de natureza grave aqui, gravíssima, são obrigatórias para que exista o crime do 122. Atente que esse crime não admite o fenômeno da tentativa, sendo punível somente esses 2 resultados mencionados no tipo penal. Por exemplo, entende-se o doutrinador César Roberto como sendo possível a tentativa no caso de crime previsto, considerando que a vítima sobreviveu com lesão à tentativa qualificadora. Todavia, esse entendimento é minoritário,
e o posicionamento relevante em provas é pacificado, ou seja, que o crime previsto no 122 não admite tentativa. Mas basta praticar os verbos previstos no artigo? Não, pois trata-se de um crime de resultado obrigatório, ou seja, ou suicídio, deverá se consumar ou a vítima tem que sofrer lesão corporal de natureza grave. E se a vítima sobreviver sem qualquer lesão ou apenas com lesão corporal de natureza leve, o agente não responderá pelo crime do artigo 122 do Código Penal, pois se trata de fato atípico. Alguns autores entendem que esses resultados obrigatórios previstos no 122, consumação do homicídio, e ocorrerá o que de lesão corporal leve, não seriam elementares do crime, mas sim condição objetiva da punibilidade. Então não há tentativa? Não, pois conforme já explicado, estabeleceu quais resultados seriam puníveis. Entretanto, senhor, vejamos outro exemplo. Considerando que o auxílio não pode ser um ato apto a matar, imaginamos que Albertino ministre veneno em Carlinhos, que quer morrer. Tratando-se da hipótese auxílio, não, pois ministrar veneno é ato apto a matar. Atente que ministrar é aplicar o veneno na vítima. Por exemplo, quando alguém injeta veneno na vítima por meio de uma seringa. Caso Albertino apenas entregasse o veneno nas mãos de Carlinho para que ele mesmo ingerisse, aí sim haverá auxílio ao suicídio. Tem-se o crime de homicídio. Portanto, quando o ato é apto a matar, auxílio de suicídio, homicídio, assim fica fácil entender o pacto da morte. No caso do pacto da morte, no caso de duas pessoas por meio que combinam de cometer suicídio juntas, aquelas que praticam ato de execução apto a matar, responde por homicídio consumado ou tentado. Exemplo, Albertino e Carlinhos decidem se matar juntos no banheiro com inalação de gás. Albertino abre o